Atendimento psicopedagógico online é possível? Sim, é possível. E hoje eu vim conversar com vocês sobre a realidade do atendimento psicopedagógico online. Estou sem roteiro, vim aqui com o coração aberto para falar sobre a minha experiência com esse tipo de atendimento, né? Que é completamente diferente do atendimento presencial. Então, quando me falam, né, a adaptação sobre, né, a adaptação do atendimento psicopedagógico presencial para online, pra mim isso não existe, porque é uma lógica completamente diferente e é isso que eu quero falar aqui pra vocês. Primeiro eu vou trazer a minha experiência, como eu comecei com o atendimento online. Primeiramente, eu comecei um curso, né, o curso em psicopedagogia, que foi uma especialização, né, que hoje a gente tem aí graduação já há algum tempo no mercado, mas eu iniciei com a especialização. Eu sou pedagoga, também tenho formação em biblioteconomia, trabalhei durante aí 10 anos com bibliotecas escolares, meu foco sempre foi leitura, organização do conhecimento, gestão documental, gestão eletrônica de documentos, digitalização. Então, trabalhei durante 5 anos em bibliotecas escolares, com crianças, inclusive, com dificuldade de aprendizagem. E trabalhei durante algum tempo dentro do ambiente corporativo com digitalização de documentos, com processos, com projetos dentro dessa área. E inclusive com Lei Geral de Proteção de Dados, que é o que estava começando na época a se falar sobre objetos digitais. E eu iniciei na psicopedagogia em 2021, em plena pandemia, né? Só que eu passei por um processo seletivo, porque foi um curso dentro de uma universidade pública, que inclusive foi nessa mesma universidade que eu me formei em pedagogia, foi a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E nessa época, hoje não oferece mais, mas nessa época esse curso em psicopedagogia já tinha 10 anos dentro da universidade, fazia parte do núcleo de psicologia. Então, quando eu iniciei o curso, em março de 2021, eu passei pelo processo seletivo em dezembro de 2020, aí veio o período das férias, passei nesse processo e iniciamos o curso na primeira semana de março. Na segunda semana de março, ali, por volta do dia 12 de março, mais ou menos, que é até o dia do bibliotecário, né? Eu lembro que já estavam se falando em pandemia, né? Já estava bem avançado na Europa, na Ásia, enfim. Tivemos que parar tudo, né? Inclusive, o meu trabalho era presencial, né? Dentro da empresa, com gestão documental, tivemos que começar em casa, né? Trabalhando home office. Mas eu já até falava em home office, eu sempre fui uma pessoa meio disruptiva, né? Falava em coisas assim que ainda não tinha. Lá fora, o home office sempre é uma coisa muito comum, né? Uma modalidade de trabalho super comum. E aqui a gente sempre foi muito voltada ao trabalho presencial. Pouquíssimas empresas davam essa oportunidade de fazer o trabalho remoto. Então eu sempre falava isso. Aí, será que um dia vai ser possível, né? Quem trabalha na CLT poder trabalhar de casa? Olha que maravilha. E, enfim, aconteceu, né? Não da forma que nós esperávamos, mas aqui no Brasil é assim. Precisa acontecer uma coisa muito extraordinária para que a mentalidade das empresas, né? Do povo em si comece a mudar. E assim foi. O trabalho foi pro remoto. Foi ali que eu comecei também a conhecer as possibilidades. Na época era até o Skype, a gente tinha essas possibilidades aí. Então a gente começou a trabalhar no remoto e o curso de psicopedagogia parou por um tempo, porque o currículo ele foi todo pensado para trabalhar para aprendizagem presencial. E aí paramos aí, acho que foram 2 meses que a faculdade, o corpo, né, da pedagógico se reuniu para pensar em como oferecer esse curso de especialização no modo online. E aí o curso ele foi adaptado para essa modalidade. Então, curso ao vivo, não era gravado. Nós tivemos um encontro semanal com os professores e todo mundo ali aprendendo. E o curso, enfim, foi todo ministrado dessa forma. E ali, eu junto ali com o meu trabalho, né, e a faculdade, nessa modalidade foram 2 anos, tá? Inclusive, foi um curso aí de mais de 600 horas. O estágio, ele foi no presencial em final de 2021. Foi isso, no final de 2021, inclusive eu estava grávida do Heitor, né? Hoje ele tem 4 anos, vai fazer 5 anos. O curso foi presencialmente, o estágio, ele aconteceu presencialmente, na Piquet Carneiro, também, no Rio de Janeiro. É uma policlínica vinculada ao UERJ. Então lá, eu estagiei presencialmente, grávida de 8 meses do Heitor. E aí, meu primeiro paciente, na verdade, foram 2, né? Porque o atendimento ele foi em dupla, com uma colega que até hoje eu tenho contato com ela, a Isabela. E aí, eu atendi presencialmente, mas foi um mês fazendo a avaliação e depois eu passei a bola pra ela, porque eu já tava com 9 meses, já tava muito cansada, eu morava a 60 quilômetros de distância da Piquet Carneiro. Então, além de estar muito cansada, eu também tinha um gasto, né, de ir até essa clínica, porque eu pegava o Uber pra poder fazer esse estágio. Então, eu tive o meu filho em outubro de 2021, 15 dias pós-parto, eu retomei o atendimento com essa criança, mas foi no modo online. Então, a faculdade, o atendimento ele foi supervisionado, tá? Por uma psicóloga, uma psicopedagoga também, e a avaliação desse paciente, ele foi finalizado no modo online. E também tive a oportunidade de atender esse paciente na intervenção. Então, tudo aconteceu dessa forma. E foi aí, com a orientação da faculdade, que eu me interessei e vi como era possível, finalmente, trabalhar no modo online, né? E foi assim que eu comecei.
com a psicopedagogia. Meu primeiro paciente, inclusive, foi essa criança, que no final do estágio, essa mãe, ela quis retomar comigo o atendimento, né? Fazer a intervenção com o filho, comigo e tal, mas dessa vez um atendimento pago. Então eu sugeri que nós continuássemos dessa forma, porque tava dando super certo, né? Trabalhar com ele, né? Nessa modalidade. E assim foi feito, fiz um contrato com ele, então foi tudo assim, gente. Na época não se falava muito, a gente tínhamos, sim, médicos fazendo atendimento online, terapeutas de outras áreas do desenvolvimento humano fazendo atendimentos online, e eu fui pesquisando, fui me aprofundando, e deu super certo, a criança se desenvolveu muito bem. Na época, o diagnóstico, inclusive, era de dislexia, e foi feito ali o trabalho com ela, deu super certo. Depois vieram outros pacientes nessa modalidade, eu mudei de cidade, inclusive, saí do Rio de Janeiro, né, cidade, eu sempre morei na cidade, e fui pra outra região dos Lagos, né, região dos Lagos no Rio de Janeiro. Trabalhei assim, aí depois meu marido recebeu um convite pra trabalhar em outro estado, a gente foi pro Rio Grande do Sul. Eu falei, gente, e agora? Será que eu vou ter que começar do zero? Não precisei começar do zero. Os pacientes que eu tinha no Rio de Janeiro foram todos comigo pro Rio Grande do Sul, dessa modalidade, né, o atendimento online. E aí, gente, foram 3 anos, né, trabalhando com a psicopedagogia online. Me especializei nisso, utilizo instrumentos, né, a lógica dos instrumentos neurocognitivos para o online. Hoje a gente vê também que já existem instrumentos aí que já estão sendo criados para essa modalidade de atendimento. Então, mas assim, quando eu fui pro Rio Grande do Sul, pro período das enchentes, inclusive, né, que eu estive lá, eu atendi presencialmente crianças por vontade mesmo, porque eu queria atender essas crianças nessa modalidade presencial. Uma parte também foi no online, e montei um espaço dentro da minha casa, com recursos que eu já tinha, né, com coisas que eu já tinha lá em casa, com materiais que eu já tinha do atendimento online, e atendi essas crianças também. Hoje eu tô aqui em São Paulo e tenho meus pacientes online e também faço orientação e hoje eu também faço orientação a profissionais que querem também trabalhar nessa modalidade por diversos motivos, né? Ou porque são mães e querem ter mais tempo com seus filhos, mas não desejam abandonar a sua profissão. Outras que querem sair da CLT, são professoras, né? E já têm a especialização em psicopedagogia e querem exercer a função, sair da CLT, não querem mais trabalhar, né, em escolas e querem fazer essa transição suave e sabe que é possível fazer isso, né? Dá pra fazer no final de semana. Também tem, como eu, além de mãe, né, eu tive essas oportunidades de me mudar para outros estados, né, sair do Rio de Janeiro, fui pro Rio Grande do Sul, hoje estou aqui em São Paulo, e não precisei abandonar a minha profissão, continuo exercendo, inclusive migrei agora para, também faço orientação a profissionais que queiram trabalhar com isso, né, ajudar outros profissionais que desejam trabalhar com atendimento online. Então, tô aqui para falar com vocês que é super possível, tenho a minha experiência aí comprovada, eu sempre coloco, né, as evidências desses atendimentos no meu Instagram. E é isso, gente. Se vocês desejam trabalhar com atendimento psicopedagógico online, assim como psicólogos trabalham, assim como médicos também atendem, é super possível, eu tô aqui de prova. Eu acho que fui uma das primeiras, né, uma das pioneiras dentro da área da psicopedagogia a trabalhar com essa modalidade, né, com o remoto. E assim como muitos, né, surgiram na pandemia, eu também surgi. A pandemia ela veio também como uma oportunidade da gente ressignificar o nosso cotidiano, né, a nossa rotina e as formas de trabalho. Então é isso. Eu tenho cursos, hoje eu tenho o Rota. O Rota não é um curso, mas é um percurso criado. O Rota não é um curso, mas um percurso guiado de 7 etapas para você que deseja fazer atendimento online e tem essa necessidade aí, essa vontade de iniciar na psicopedagogia e não tem ainda como, financeiramente falando, né, montar um consultório ou alugar um espaço, que a gente sabe que para iniciar, se a gente não tiver um espaço próprio, a gente tem essa possibilidade de alugar por hora um espaço e uma parte do que a gente recebe precisa, né, repassar para alugar esse espaço, óbvio, né? Como é que você vai alugar um espaço se você não tem paciente, na verdade? E muitas também não tem como arcar agora com instrumentos, que a gente sabe que você precisa de investimento alto para ter uns instrumentos de qualidade que as editoras oferecem, enfim. Você não precisa ter muitos recursos, né? Você não precisa ter um valor aí, dispor de um valor alto para iniciar na psicopedagogia, né? Você pode começar com o que você já tem, com o que você já aprendeu na faculdade, sabe? Com o que você tem em casa. Se você tem um computador, né, um notebook, eu não recomendo fazer atendimento pelo celular. É possível, mas eu não recomendo. Eu gosto de trabalhar com qualidade, então pra mim qualidade você precisa ter o mínimo, que é um notebook, um computador, a internet, se você tá aqui me vendo agora porque você tem internet, então uma internet. Você não precisa de agora uma câmera ou um microfone, sabe? Você não precisa. Você precisa ter aí um computador, uma internet boa, com uma velocidade legal e disposição, sabe? Disposição pra trabalhar e pra transformar a vida de outras crianças. Porque tem famílias que não podem sair, vamos supor, moram na zona rural, não tem essa possibilidade de ir à cidade pra fazer a terapia, né? E, nossa, você, com a psicopedagogia online, você elimina barreiras, sabe? Você consegue transformar a vida de uma família, de uma criança, através da tela.
né? Então eu penso muito nisso. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem um trânsito muito caótico. E muitas famílias estão preferindo fazer atendimento dessa forma, fazer terapias. Tem crianças que que passam por muitas terapias. Então, se você puder oferecer esse atendimento, nossa, vai fazer muita diferença na vida dessa criança, dessa mãe, que trabalha fora, inclusive. Então, você vai estar aí otimizando o tempo dessa família e o seu também, tá? É isso. Me siga aqui no YouTube. Meu arroba é Daniara Oficial. Lá no Instagram você encontra outros vídeos, você encontra materiais, você tem acesso ao meu site. Lá você tem jogos gratuitos que você pode utilizar no online. E você tem o Rota. A lista de espera, ela tá disponível, eu vou deixar aqui embaixo aqui também, mas lá no Instagram você consegue também acessar pelo link da bio a lista de espera. Você aprende a fazer atendimento online em 7 dias, com os recursos que você já tem na sua casa. É isso. Obrigada.